trabalhadores do Brasil. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Corrêa, do canal Histórias e Fatos, e como sempre, a gente está trazendo aqui historiadores para bater um bate-papo sobre história e sua pesquisa. A convidada de hoje é a historiadora Ivana, ela é mestre e doutora em História e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. O tema de pesquisa dela é o Barão de Gromogol, e ela vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Ivana, seja bem-vinda. Boa noite, João. Boa noite a todas, a todos. É um prazer participar e um prazer maior ainda por participar de um bate-papo que deve atrair uma comunidade que me interessa muito, que é da região de Rio Claro e em torno, né? Já que o Barão de Gromogol ele nasce no que é hoje a região de Gromogol, né? Formalmente ele nasce em Tabira, que é uma cidade histórica vizinha de Gromogol, mas ele morre em Rio Claro, né? Antes disso ele migra para aí. Então, acho que a gente pode trocar muita figurinha a respeito disso. Em primeiro lugar, eu vou dizer aos nossos ouvintes que hoje eu falo diretamente de Gromogol. Eu tenho uma casa na cidade, há quase 10 anos eu comprei uma casa aqui, que era como comprar um pedacinho do meu paraíso terrestre. Eu tenho familiares na região e, por conta disso, Gromogol e aquelas histórias que fazem parte do meu imaginário, inclusive infantil, sempre me interessaram. Meu mestrado, que foi publicado pela editora paulista Ana Blume, em parceria com o programa de pós-graduação em História da UFMG, ele trata da ocupação de Gromogol entre 1768 e 1800. E Gromogol tem esse nome que parece saído dos contos de Nárnia, e não é à toa. Esse nome é uma referência à origem da cidade, uma cidade de exploração de diamantes, né? Então, por conta desse passado mineratório de diamantes, é que o nome faz referência a esse termo indiano, né? Em Minas, nós também temos Coromandel, que é uma outra referência à influência indiana nas terras de mineração, especialmente de diamante. Então, no livro O Teatro das Desordens, eu tinha me interessado por entender como funcionou a exploração de diamantes aqui, né? Já que nós temos vários topônimos aqui, o Beco da Morte, o Córrego das Mortes, o Córrego dos Infernos, que faziam referência, né, melhor dizendo, a vários combates aqui por conta da mineração do diamante. Nós que crescemos ouvindo falar sobre a brutalidade da mineração em filmes como Diamante de Sangue, né, nós acabamos muitas vezes tendo sobre a nossa própria história uma perspectiva bem dourada de como isso aconteceu. E aqui, né, nós temos registros de verdadeiras guerras de guerrilha com tropas da coroa portuguesa e bandos armados que já haviam se instalado aqui como garimpeiros para explorar o diamante. Por volta de 1800, a coroa ela realmente consegue dominar o espaço, né? Nesse período, nós já tínhamos, para a exploração de diamante, um outro regime, né? Nós já tínhamos uma intendência que realmente era uma empresa tomando conta dessa exploração, e
Com isso, até os anos 1840, nós ainda temos uma exploração bastante importante de diamantes na região. Então, quando o Walter, né, o nome de batismo dele não é Walter, é Walter Martins Pereira, ele nasce, né, numa fazenda fronteiriça entre o que é hoje os municípios de Itacambira e Grão-Mogol, né? Itacambira é um município histórico aqui do Norte de Minas, até muito mais antigo que Grão-Mogol, né? No século XVII já era um povoado importante. Então, a família Martins Pereira, ela se desloca da região do Vale do São Francisco, né? Ela sai de uma região onde a principal atividade econômica era a pecuária e vem para essa região aqui e se envolve com a mineração do diamante. Em 1840, Grão-Mogol foi o primeiro lugar no mundo onde se extraiu diamante no veio de rocha, né? Então, quando em 1823, que isso aconteceu, pouco antes do Barão nascer, nós já temos referências a isso, nós já temos vários naturalistas, viajantes, vindo para cá para conhecer essa forma nova de extrair diamante, que era no veio da rocha, né? Mais tarde, no século XIX, as grandes lavras da África do Sul vão desbancar essas regiões, mas aqui tinha e ainda tem muito diamante no veio, na rocha, né? Então, por exemplo, o Spix e o Martius, quando eles fazem aquela grande viagem, um dos lugares que eles passam é aqui, porque já havia boatos de que aqui tinha essa forma de extrair diamante, o que só vai se consolidar nos anos 20. Né? Agora, nos anos 40, a família Martins Pereira, guiadas, né, os vários irmãos do Barão, guiados pelo seu pai, o Caetano Martins Pereira, eles vão começar a se articular com um grupo, né, de poderosos fazendeiros, comerciantes aqui da região, que pouco a pouco saíam do Brejo das Almas, da Caatinga Verde, olha que nome poético, em direção à Chapada Diamantina, né? E aí nós temos uma família muito importante nessa migração, que é a família Dias, né? Que coincidentemente é a família da mãe do Barão, né? E temos a família Sá, né? Talvez um membro dessa família mais conhecido seja o Francisco Sá, que foi um ministro importante no Império. Esses poderosos aqui da região, eles se deslocam para a Chapada Diamantina nos anos 40, e isso se dá em função das primeiras notícias sobre descoberta de diamante na Chapada, né? Oficialmente, a região de Lençóis, que é uma espécie de cidade central do que nós chamamos hoje de Chapada Diamantina, ela tem seus descobertos em 1845. Mas nós sabemos que esses grupos da região de Grão-Mogol já se deslocavam para lá a partir de 1842. Então, né, por mais que eles tivessem outros interesses e conexões, né, a experiência de extração de diamantes deve ter pesado nessa escolha de deslocamentos. Né? O Barão e sua família, eles
vão se deslocar por muito tempo entre Grão-Mogol e várias cidades da Chapada Diamantina, especialmente Andaraí, né, e Mucugê. Embora a gente possa localizar outras arrematações, né, que seriam arrendamentos de áreas para mineração de diamante em municípios como o de Palmeiras, hoje, que também pertence à Chapada Diamantina. O barão, então, depois de herdar parte da fazenda onde ele havia nascido, aqui em Grão-Mogol, ele vai constituir com essa parte uma fazenda que tem um nome que também nos interessa muito aqui, que é Fazenda do Cafezal. Né? Não é à toa que depois ele se torna um barão do café em São Paulo. Né? Aqui ele já tem uma experiência com um plantio de muita coisa, né? Os cultivos mais tradicionais aqui, milho, feijão, mas também café nessa fazenda. E o barão, nesses deslocamentos, um dado interessante, que também merece ser pensado por nós, nessas conexões Minas, São Paulo, Bahia, ele se desloca levando um grande número de escravos. Né? É claro que eu consegui, ao longo da pesquisa, identificar, por exemplo, um deslocamento constante do barão para o que é hoje a cidade de Diamantina, onde morava o Francisco Martins Pereira, um tio e padrinho dele. Depois ele vai ser procurador desse tio, vai se deslocar para recuperar escravos, por exemplo, mas não só para a região do Tijuco, mas saindo de Grão-Mogol, né, percorrendo longos trechos em canoas, chegando ao encontro do Jequitinhonha com o mar, lá em Belmonte, e de Belmonte indo até Salvador e descendo para a Chapada. Então, esses homens, eles circulam bastante por essas regiões, né? A maior parte dessas arrematações de terras diamantinas, elas eram decididas na cidade do Rio de Janeiro, né, na capital, e por conta disso é possível acompanhar essa constante circulação do barão para Salvador, para o Rio de Janeiro e, aos poucos, para o interior de São Paulo. No início, eu disse que ele se chamava Gualter, esse era seu nome de batismo, mas um dos documentos interessantes que eu encontrei sobre ele, que foi, inclusive, publicado no jornal de Sorocaba, né, o que dá uma dimensão dos interesses dele já nos anos 60, é que ele publica uma nota dizendo que, a partir daquela data, ele assinaria como Walter Martins. Né? Ele assume essa que era a forma mais comum de se dizer o seu nome. Né? Gualter é realmente uma forma pouco usual desse nome. Então, nesse trânsito de pessoas, de mercadorias, né? Quando nós temos a mobilização para a Guerra do Paraguai, o barão de Grão-Mogol vai, inclusive, ser o responsável pelo armamento, né, pela organização de 3 batalhões, juntamente com os seus irmãos. Né? Se nós procurarmos
essa informação na Chapada Diamantina, nós localizamos os irmãos Martins e nomes como Felisberto Augusto de Sá, participando da criação desses corpos de voluntários da pátria, aí a partir de Lençóis, né? Seriam o 24º, 29º e o 32º. No entanto, aqui em Grão-Mogol, né, se diz que o barão também foi o responsável pela criação do 17º, né, Corpo de Voluntários da Pátria. Então, imaginem que é um investimento muito grande, né? Se fala em 3 corpos militares, por quê? Porque o 32º, até por desentendimentos com o então governador da Bahia, ele não foi constituído na Bahia, ele foi constituído no Rio de Janeiro, né? E é interessante porque, neste caso, nós temos a participação do Joaquim Martins Pereira, médico que vai acompanhar a tropa até o Rio de Janeiro, e de outros 2 irmãos do barão, Emídio e Ramiro, que, como oficiais, vão descer para o Rio Grande do Sul com as tropas. Como o barão, né, se eu disse que ele tem um irmão médico, ele também tem um irmão advogado, né, mas ele vai ter uma boa formação em Salvador, né, como era comum aos filhos da elite aqui, mas ele não vai cursar direito ou medicina. Ele, depois da sua formação clássica, ele volta para Grão-Mogol e constitui sua família, né? E sua fazenda também, como eu já disse antes, né? Ele organiza a fazenda do Cafezal, se casa, né, com a dona Emília, que é de uma família importante aqui da região, e tem 3 filhos, um único filho homem, que é o Sérgio, e 2 filhas. E aqui em Grão-Mogol, né, mesmo atuando tanto politicamente e organizando corpos militares lá e aqui, ele mantém uma vida muito ativa como político, administrador, né? O Ivane, Walter Martins, sim. uma pergunta. O pessoal aqui no interior do estado de São Paulo conhece o Barão de Grão-Mogol como um grande cafeicultor, né? Ele teve uma fazenda, adquirido a fazenda Angélica, mas a principal riqueza do Barão de Grão-Mogol, aí em Grão-Mogol, ela era oriunda da mineração. E qual foi a atuação dele? Porque eu percebi, quando eu li seu artigo, que ele é muito importante para a própria cidade. Ele teve uma atuação muito importante aí. Você poderia falar sobre isso para a gente? Sim. O Barão, ele aqui, não só ele, mas ele e sua família, aqui na Chapada Diamantina, eles têm na mineração de diamantes e dos carbonatos uma atividade extremamente importante, né? Por isso que eu comecei dizendo lá no início que aqui é uma região importante na produção de diamante do século XIX. Né? Então, a família se dedica à mineração, em seguida vai trabalhar também na Chapada Diamantina com a extração diamantina, mas não abandona a experiência da agropecuária. Né? Hoje, as fazendas da família Martins Pereira, elas estão localizadas no entorno do Parque Estadual de Grão-Mogol. E uma delas, que é a Fazenda Palmira, de um desses irmãos, ela é bem conservada e dá para a gente ver que tem, por exemplo, casa de farinha, tem área de silagem para milho. Então, na verdade, aqui eles, até por se articularem, trabalharem sempre em conjunto, eles conseguem manter
a atividade agropecuária e a atividade mineratória. Agora, a mineração foi super importante para a capitalização dele, inclusive, para ir para São Paulo, né? Eu encontrei referências em Rio Claro, especialmente no museu, que diz que o barão chega com uma bolsa de diamantes para adquirir a fazenda que tinha pertencido ao senador Vergueiro, né? E essa é uma imagem muito forte, né? Um homem que desce com um grande número de escravos, né? O que contraria uma historiografia tradicional que diz que na segunda metade do século XIX os paulistas é que subiam para o norte de Minas e para o nordeste para comprar escravos, né? Então, nisso o barão ele é bastante distinto, né? Ele desce com a sua bolsa de diamantes e com um número muito significativo de escravos. Em vários documentos eu achei referências de que ele mantinha, em média, 80 escravos. Isso é um número muito alto para a segunda metade do século XIX, né? Sim. Você conseguiu detectar... É possível localizar. Pode falar. E é possível localizar descendentes desses ex-escravos do barão na região de Rio Claro e seu entorno. Legal. Uma pergunta, você conseguiu detectar o porquê da vinda do barão de Grão-Mogol para Rio Claro? As questões que levaram ele a mudar-se para Rio Claro? De abandonar essa região? Foi questão de crise econômica devido à mineração, fatores políticos, econômicos, sociais, que é uma distância muito longa, né? Muito longa. O barão de Grão-Mogol, aqui na região, ele é tido como um benfeitor. Então, eu volto até uma questão que você tinha me posto antes, João, que era como era a atuação dele, né? Ele foi, claro, um coronel da Guarda Nacional. Ele, após a Guerra do Paraguai, ele ganha o título de barão, até por ter bancado aquelas tropas que eu já mencionei, e foi juiz, não só aqui, mas também num município importante ao lado, que é o município de Rio Pardo, ocupa o cargo de delegado, presidente da Câmara, vereador por várias legislaturas, e ele e a família são aqueles homens importantes que têm a casa de 2 pavimentos no início da rua principal. Ele constrói uma casa para se tornar a Santa Casa da cidade, uma casa imponente, grande. Ele ajuda na construção da matriz de Grão-Mogol, é uma edificação belíssima de pedra. Ele é não só um dos responsáveis pela construção, como um dos membros fundadores da loja maçônica da cidade. Então, ele era aquela figura que movimentava a cena, tanto política quanto a vida econômica da região, né? E nos anos 70, o barão ele se envolve numa disputa política, ele é bastante criticado, porque ele era do Partido Conservador, se torna liberal, volta, enfim, né? Aquela política do século XIX, que nós sabemos que não tem essa identidade partidária tão rígida, mas isso faz com que, depois de umas escaramuças com um juiz da região e depois de uma das suas eleições, agora como deputado, ele acabe lançando um documento dizendo que está se afastando da vida política aqui, e é nesse momento, coincidentemente, que ele começa a circular mais por São Paulo, né?
se tornam mais comuns as referências à presença dele no Rio de Janeiro, descendo para São Paulo, e aí eu comecei a identificar notícias. O Barão desembarcou em tal fragata, ficou 20 dias na corte e se deslocou para Santos, ou se deslocou para o interior de São Paulo. Então, é possível pensar nessas questões políticas em se tratando de Gromogol. Um outro aspecto importante para se pensar é que, a partir de 1870, a gente tem secas muito fortes, tanto aqui no norte de Minas, quanto na região da Chapada Diamantina, né? Então, se nós pensarmos no declínio da mineração do diamante na Chapada, né? Nas fortes secas e nas disputas políticas aqui na região de Gromogol, a gente tem aí um contexto bastante estimulante para migração para São Paulo. Sim. Pode ser um dos fatores que levaram ele a querer essa mudança também, né? E também São Paulo, nesse período, estava numa grande expansão econômica devido ao café, né? Rio Claro Rio Claro era uma das cidades com maior produção de café no interior paulista, né? Era São Paulo, Campinas, São Carlos e Rio Claro, né? As maiores cidades produtoras de café, que já possuíam um centro urbano desenvolvido. Aí nós chegamos onde é o período, ele tem essa ideia, acredito que assim, a fase da vida dele, né? Uma de benfeitor e uma de malfeitor, né? Porque aqui no interior do estado de São Paulo, principalmente em Rio Claro, ele é tido como um homem que castigava seus escravos, o homem que trancou a mulher por 20 anos num quarto. O que você conseguiu encontrar desse período dele, da história de vida dele, a atuação dele em Rio Claro? Olha, é interessante porque quando nós conversamos com memorialistas aqui de Gromogol, ele é um homem, né, ilustrado, ele é um homem culto, benevolente, né, que ajuda a igreja, ajuda desvalidos, né? Mas uma das coisas que marcam essa descrição do que é a vida do Barão é um boato de que ele seria um homem que mantinha, em média, 80 escravos a seu serviço e que teria tido 80 filhos, né? Sendo que, como eu disse no início, apenas 3 seriam filhos da baronesa, Dona Emília. Então, esse com certeza não foi um relacionamento fácil, né? É possível, nessas pesquisas, localizar um relacionamento bastante duradouro do Barão com uma amante que se chama Amélia do Vale, com quem ele tem 4 filhos. E uma das coisas que me chamou a atenção nesses filhos com essa mulher é que os nomes mais importantes da história de vida dele são dados justamente para os filhos com essa mulher. Então, por exemplo, o filho do Barão com a baronesa se chama Sérgio, né? O filho com a Amélia se chama Walter, né? Ele tem uma filha com essa amante que se chama Josefa, que é justamente um dos nomes da mãe dele. Então, com certeza um homem que tinha uma vida extraconjugal bastante agitada, e há registros no próprio testamento, né? No testamento é possível localizar 17 herdeiros que ele vai reconhecer nesse momento de
de se preparar para a morte, e depois ele faz ainda um codicilo, que é um ajuste no testamento, né? Então, realmente, ele tem muitos filhos. Agora, tem um autor de Rio Claro, que é o Ariosvaldo Ceneda, que é ele nasceu na Fazenda Angélica e escreveu essa obra, Memórias da Fazenda Angélica, Origem, Personagens e Descendentes. O Ceneda, ele fala em 71 filhos do barão. Nossa! Né? Que é um número muito próximo daquela lenda local que diz que foram 80, né? Nós já chegamos à casa dos 70. Então, é possível imaginar que conflitos com a baronesa fossem constantes. Agora, o próprio Ceneda, ele reconhece que várias questões, né, que são lendas urbanas de Rio Claro, como, por exemplo, que a baronesa enlouqueceu depois de uma briga por ciúmes de uma escrava, que ela teria agredido, matado essa escrava, e o barão, em castigo, teria aprisionado a baronesa por anos, né? Então, aí tem gente que fala em 7 anos, em 20 anos, né? E que nesse período, enlouquecida, ela teria chegado a se mutilar e, usando o próprio sangue, ter feito um autorretrato no sótão, né? Que ela teria se atirado das janelas do sótão, também é um boato que é corrente, né? Agora, certo é que tanto uma das filhas quanto a baronesa enfrentaram problemas mentais, né? Quando o barão morre, uma dessas filhas, apesar de já ser casada, ela estava internada num hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. E a baronesa, né, que vai morrer depois em Araras, e vai ser enterrada em Araras, há registros dela tendo alguns episódios de alucinação mesmo, pela cidade, saindo com arma, querendo matar o barão. Interessante. Agora, uma outra figura que também se Então, nós temos essa questão da violência, né, que são mitos aí da região de Rio Claro, que é difícil comprovar, né? O próprio Ceneda, ele aponta que em 54 foi retirado da fazenda um conjunto de documentos extremamente importantes que nos permitiriam conhecer o dia a dia da fazenda, né? Eu disse que ele nasceu lá, ele na obra diz que viveu até os 11 anos, e ele disse que nessa obra, que tinha até imagem do barão de corpo inteiro, você tinha registros do dia a dia, relatos do próprio barão. Ele é um homem bastante organizado com sua vida financeira, contábil. Agora, ele aponta essa data e, nas minhas pesquisas, eu cheguei a uma outra referência para explicar essa dificuldade, para confirmar esses dados, que é o fato de, nos anos 60, o Francisco Scarpa, né, que é o pai do Chiquinho Scarpa, bastante conhecido em São Paulo, ele ter sido prefeito em Rio Claro e, ao adquirir uma parte do mobiliário da antiga fazenda do Barão, né, ele teria levado junto documentos remanescentes do período em que a fazenda foi administrada pelo barão. Eu tenho perseguido essa fonte sem muito sucesso, mas eu acho que encontrar os documentos produzidos pelo próprio barão seria de grande valia para a pesquisa, mas ainda não tive sucesso, né?
acho que está faltando uma resposta para você. Estou tentando me lembrar o que eu não respondi. Agora, quando a gente fala dessa série de ações de violência, né, é interessante pensar também que a historiografia abandonou aquela visão da escravidão cordial há muito tempo, né? E aí a Sueli Queiroz ela foi muito importante até estudando senhores de escravos paulistas, né? Os relatos de violência são muito grandes, né? Agora, tem algumas coisas que ganham cores mais fortes. Por exemplo, a região da Mata Negra, né? Aí Rio Claro, ela já tinha esse nome antes da chegada do Barão. E quando nós falamos em Mata Negra, a gente está falando de quê? De mata fechada, escura, por conta das árvores de grande porte que se entrelaçam, né? Então, o fato de se associar a Mata Negra, a lagoa próxima a essa mata, com a violência do Barão, né, é inegável que pode se justificar pelas ações dele, né? Agora, não no caso da Mata Negra, por exemplo, há registros anteriores que já mostram o uso desse nome. Agora, se o barão virou um fantasma, a baronesa viraram fantasmas na região, um outro nome importante na composição desse quadro, né, de Memórias Tenebrosas é o Brás. O Brás seria um capataz extremamente violento que o barão trouxe da Bahia, que vai ser o braço direito dele na Fazenda Grão-Mogol, né, o nome que ele dá à fazenda que ele constitui depois de comprar a Fazenda Angélica. Ele constrói uma casa, inclusive, com uma arquitetura inspirada na fazenda do Cafezal que ele tinha aqui, e também muito próxima da arquitetura da Casa Grande do Gonçalo, que era a fazenda que o barão tinha na Chapada Diamantina, né? Então, se o Brás virou fantasma junto com o barão, não é à toa, né? Ele é acusado de matar escravas, de ser uma figura de grande violência. Agora, por outro lado, o barão ele chega aí em 1880, em São Paulo. Entre 1881 e 83, ele vai formar, né, a fazenda, construir essa nova sede e vai se integrar rapidamente à vida da cidade, né? Ele vai participar da criação do gabinete de leitura, da filarmônica, do jardim público, também vai contribuir bastante para a Santa Casa. E, por ironia do destino, o primeiro documento que eu peguei sobre o barão no arquivo de Rio Claro é justamente o barão abrindo uma estrada de sua propriedade para o centro da cidade, né? E por que eu achei isso divertido? Porque o que me levou a começar essa pesquisa sobre o Barão de Grão-Mogol foi justamente a existência de uma estrada, de uma trilha calçada, né? Hoje ela é mais chamada de Trilha do Barão, que corta o parque da cidade, o parque do município aqui, o parque estadual. É uma atração bastante interessante, porque o trabalho de calçamento é belíssimo. Então, o Barão de Grão-Mogol, ele é esse homem que, se era violento no dia a dia, ele é também
muito integrada à vida social, né? Entre 1883 até a sua morte, em 1890, o Barão foi eleito vereador, ele ocupou várias vezes a presidência do Legislativo Municipal, e ele vai, nesse período, em São Paulo, se aproximar de políticos republicanos importantes da região, como Campos Salles, Cerqueira César, Alfredo Elis, né? Vai renunciar ao título nobiliárquico e filiar-se ao Partido Republicano rio-clarense, né? Assim como um grupo de escravistas da região, ele vai libertar parte dos seus escravos em fevereiro de 1888, né? Com a proclamação da República, ele participa das festividades, inclusive do plantio de uma árvore da liberdade. Então, pensar na vida desses homens é pensar nas articulações que eles constroem ao longo da vida, dos laços que eles mantêm com sua parentela, né? Esses laços de sociabilidade, essa família ampliada, e também pensar em como eles se mobilizam para se manter no poder, né? Ascensão social também, né? Com as formas de ascensão social, as Exatamente. Formas de se manter no poder, né? Muito interessante. Ivana, uma pergunta. Aqui na região, no interior do estado de São Paulo, principalmente Rio Claro, todos vão pesquisar, todos vão visitar o túmulo do Barão. Foi realmente uma vontade dele, que ele queria ser enterrado na fazenda? Porque isso foi 10 anos após a morte dele, né? Parece que os restos mortais dele foram transferidos para a fazenda. Você sabe dizer alguma coisa sobre isso? Foi bem mais tarde, né? Ele foi oficialmente, né, enterrado com todas as honras no cemitério da cidade, mas 30 anos depois é que ele tem seu túmulo e seus restos levados para a fazenda, né? E é interessante porque hoje a fazenda está dentro, esse trecho ele está dentro de um canavial, e é possível ver nas redes sociais grupos de ciclistas que param, tiram fotos, gente que vai e faz simpatias, ou melhor, mandingas, né? Já que ele era essa figura maléfica na região. E, na verdade, as pessoas se esquecem que ele está enterrado ali, junto ao cemitério. Ali nós teríamos um terreno de cemitério no entorno que acabou sendo destruído e só sobrou o túmulo dele de pedra, mas é um Campo Santo, né? É uma região que, inclusive, até por eu ter dito no início que aqui ele é tido como esse homem nobre e benemérito, várias vezes já se discutiu aqui em Grão-Mogol a possibilidade de se repatriar o Barão, de trazer os restos mortais para Grão-Mogol. Por quê? Especialmente no Facebook, muita gente, às vezes, denuncia, olha, as pessoas desrespeitam o túmulo do Barão, né? Coisa doida, diferença. Muito legal. É uma disputa surpreendente. Essa questão de fazer a transferência dos restos mortais foi pela própria família, sabe dizer? Foram os familiares que quiseram transferir? Não foram familiares, não. Já teve um contato com a prefeitura de Grão-Mogol, aqui em Grão-Mogol, como eu disse, a gente tem alguns memorialistas
pessoas ligadas a essa loja maçônica, que, como eu disse, ele ajudou a criar em 1875, a Aurora do Progresso, que, inclusive, já se mobilizaram nesse sentido, mas sem muito sucesso, né? Entendi. Porque esse tipo de ação normalmente é capitaneada pelas famílias, né? Sim, mas na época que ele foi transferido, após a morte dele, foi os familiares que fizeram essa transferência? Sim, havia esse pedido, inclusive. Ele deixa isso em testamento e acabou que não foi seguido e depois se decidiu por fazer esse traslado dos restos mortais. Legal. Bom, pessoal, a gente hoje viu um pouquinho sobre a história do Barão de Gromolgol, e quão emblemática a vida desse homem, né? Ser bem amado numa região e odiado em outra, né? O objetivo desse vídeo foi, dessa entrevista, esse bate-papo aqui com a Ivana, é mostrar um pouquinho sobre quem foi o Barão de Gromolgol, né? O pessoal sempre está no canal, nas mídias sociais, me perguntando quem era o Barão de Gromolgol. E está aqui hoje um bate-papo sobre isso. Ivana, eu agradeço de você ter aceitado o convite, de estar falando um pouquinho sobre a sua pesquisa. Pessoal, eu vou deixar aqui abaixo o link dos livros da Ivana, e-mail de contato, caso você encontre alguma coisa sobre o Barão de Gromolgol. E também vou deixar o artigo que ela escreveu para uma revista sobre o Barão de Gromolgol. Vai ser ótimo, porque, afinal de contas, foi esse artigo que nos apresentou, não é mesmo, João? Sim. Eu agradeço muito pela oportunidade, eu espero que esse seja o início de uma conversa mais longa, que a gente possa, né, trocar informações e discutir novas experiências. E para o público do seu canal, eu deixo um convite pós-pandemia. Venham conhecer Gromolgol, a região é maravilhosa. A arquitetura de pedra lembra cidades como São Tomé das Letras e é de fácil acesso, né? Nós temos avião até bem perto, então saiam de São Paulo e venham conhecer Gromolgol. Sim. Boa noite, obrigada. Pessoal, vale a pena conhecer Gromolgol. Vi as fotos, achei interessantíssimo. Pessoal, um abraço, tudo de bom, até a próxima. Até, e obrigada mais uma vez, João, e a quem está nos vendo.